Falar agora com a Ana Paula Henkel, que está aqui. Tá. Olha só, nossa participação da Ana Aninha Paula Henkel, linda. nossa querida. Hoje é Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que a gente ter a Ana Paula Henkel, que está aqui hoje, conversando com a gente, batendo um papo com a gente, com as mulheres, com os homens aqui do programa, e ela que é muito querida aqui, que apresenta todo dia o Pingos dos Is, às 6 da tarde, com um time sensacional aqui da gente. Tudo bem, minha querida Ana Paula? Como é que você está comemorando Tudo bem, o Dia das Mulheres? Tô ficando mal acostumada de vir aqui. A semana que eu não venho, eu fico com saudade de vocês. Saudade. A gente tem saudade todo dia. Como é que você está comemorando aí o Dia das Mulheres? Olha, como o meu marido ele traz flores para casa praticamente toda semana, na minha casa é Dia da Mulher, quase toda semana eu tenho flores. Ó, que beleza, hein? Você quer fazer uma pergunta para Posso ela? inaugurar? Que eu sei que você é fã da Ana Paula. Eu sou fã devoto absoluto da Aninha, querida, meu amor. Ana, hoje é Dia das Mulheres. Essa semana estava tramitando e passou no Congresso, na Câmara dos Deputados, o tal Equality Act, que visa acabar com qualquer tipo de preconceito entre a população LGBT, sobretudo. Isso é uma pauta antiga sua, e isso talvez abra espaço para uma integração ostensiva, absoluta, total e irrestrita de pessoas transexuais no meio do esporte. Pode-se dizer que pode ser o princípio do fim do esporte feminino? A gente já deu exemplos aqui de mulheres que entram no MMA e aí são agredidas por homens que se colocam como mulheres. Tudo bem, não tem nada contra transexuais, algumas até me deixam muito confuso, mas é um desnível, é uma coisa absolutamente injusta uma mulher que tem um corpo, um homem que tem um corpo construído com testosterona, que se identifique como transgênero e depois entre no esporte de uma mulher. Enfim, como é que você vê a aprovação desse Equality Act nessa semana pela Câmara? É uma preocupação muito grande, né? Porque a gente sabe o quanto a gente passa no esporte, o quanto as mulheres são policiadas no esporte aí pela patrulha médica, e é uma polícia justa, né? Porque a gente quer o esporte limpo, então a gente é patrulhada fora das competições, dentro das competições. Eu cansei de receber equipe antidoping na minha casa às 5h30 da manhã para fazer teste antidoping surpresa, fora de competição, exatamente para mostrar que eu não estava usando nem um pouquinho de testosterona a mais fora de competição, que eu não estava burlando as regras dos hormônios femininos. E, infelizmente, enquanto isso, né, uma atleta trans, ela segue aí colhendo todos os benefícios de qualquer gotinha a mais de testosterona, porque a testosterona é o suprassumo, né, no esporte. E é importante a gente falar também, Adriles, como você colocou, que essa não é uma pauta de inclusão ou de preconceito, muito pelo contrário, a gente tem que respeitar a identidade social de todo mundo de uma maneira muito profunda, como as pessoas querem viver. No entanto, no esporte, a identidade biológica é o pilar mais sólido do esporte, né? Você apagar o pilar mais sólido do esporte, que é a biologia humana, você não apaga tudo, você apaga praticamente todo o caminho que as mulheres fizeram até aqui. E as mulheres, as meninas que estão começando a competir aqui nos Estados Unidos, nas carreiras universitárias, que estão perdendo bolsas para meninos biológicos. Então, isso tudo é muito preocupante. Agora, o ponto positivo disso, vocês não vão acreditar, é que esse Equality Act ele é tão perigoso e tão devastador para as mulheres, que ele está unindo mulheres democratas e republicanas para proteger exatamente as mulheres de uma maneira ampla. Até porque dentro desse Equality Act, não é só no esporte que os homens biológicos são autorizados, não. Eles são autorizados, e está lá, entre aspas, né? Qualquer vestiário no país. Prisões femininas, abrigos femininos de mulheres sem teto ou de mulheres que sofreram abusos domésticos. Então, esse Equality Act, ele permite... E o perigoso, Adriles, é que a maneira como ele é escrito, a única coisa que um homem tem que fazer é se identificar como mulher
para entrar nesses lugares, nesses ambientes todos femininos. Então é muito preocupante, mas por um outro lado está unindo, num mundo tão polarizado politicamente, está unindo mulheres democratas e republicanas, e isso é muito bacana de ver. A consequência disso aí é complexa. Parece que no Canadá vão fazer uma lei agora que você nasce sem sexo. Com 18 anos você fala, eu sou isso, eu sou aquilo. O ili-nili. Ili-nili. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, minha querida Ana Paula. Estava eu vendo Rui Costa Pimenta. Você conhece o nosso querido Rui Costa Pimenta? Estou querendo abrir aqui o cantinho do PCO. O cantinho do PCO. Eu tô quase me filiando. Estava eu acompanhando o Rui Costa Pimenta. Ele tem as suas publicações no Twitter, tal, nas redes sociais. E ele fez uma publicação que eu vou passar aqui para análise, tanto sua quanto de Adrilho Jorge, que são comentaristas políticos aqui da Jovem Pan. Você pode soltar, meu querido Igor, por gentileza? Tá certo. Tem que esperar bastante. Não, vai pegar a fita na Blockbuster. Esperar bastante. Aquele que eu passei de lá. Televisão ao vivo é assim mesmo. Cadê o que eu te passei? Tá mandando por carta. Tá aí? Então vamos lá, vamos esperar. Tô fazendo upload. Cedo ainda. Como é que tá a temperatura aí, Ana? Televisão ao vivo é assim mesmo. Aqui tá frio, Los Angeles chovendo? tá um pouquinho Basicamente, frio. você fala Não. que machismo estrutural é coisa de burguês. Pera aí, calma. Calma, o cara preparou. Tá dando spoiler. Spoilers, é Puta Zé, spoiler. spoiler. O cara acaba agora. Tá aí ou não? Não mandou? Mandou? Fazendo Mandou download. pra onde? Na Blockbuster. Eu tentei ajudar. Internet de O escada. Delari vai alugar a CD fita. da OL. Do que é? Olha lá, O cara produz ao vivo. O cara mandou Quem sabe agora. produz ao vivo, bicho. É melhor eu resumir. Eu mandei fazendo download. 11h30, É MP3, né? 11h30 da manhã. Tá no Vou te disquete. falar, Tá Ana no- Paula. Se quiser, eu Tá no coloco. Popcorn Cadê? Time. O cara tem que Mandou? baixar o vídeo. Mandou. Tá aí já ou não? Põe da tela aí, Ó, velho. ó que Começa demora. com A, hein? Tá Meu, que você é paroca. um Perdemos tempo. TV Marisol. Depois chama de TV Marisol, os Se caras quiser, ficam eu bravos. antecipo o comentário. Não, Eu não quero que o Rui antecipa nada. Costa Vamos fale, ver. pô. Ele fala. Calma aí, Agora vamos careca. esperar. Tô tentando Cadê? ajudar. Então puxa outro assunto aí, meu querido Marinhão. Marinho. Vai lá. Vou esperar aqui, ó. Essa do Dória. Tá aí. A ideia do machismo estrutural, do racismo estrutural, ela parte do seguinte: você precisa passar as pessoas aí por um processo de reeducação. Isso não é marxismo. É uma política reformista autoritária. É como se o Estado atual decidisse impor à população determinado tipo de ideias. Nós não somos favoráveis a isso. Mesmo que as ideias sejam pretensamente boas. A cultura do estupro, ela revela o mesmo tipo de pensamento. Quer dizer, não é o estupro, é uma cultura, é uma subjetividade, é um pensamento, é uma ideologia. Então nós temos que mudar essa ideologia. Isso aí não tem o menor fundamento, é um reformismo de péssima qualidade. Aí, ó. Vou me filiar. Vou me Eu filiar. gostaria do seu comentário a respeito desse vídeo aqui do nosso querido Rui. Já distribuíram as fichas de filiação aí, porque tá mais consciente do que muito liberal aí, né? Liberal aí no Brasil. Eu escrevi um artigo na Oeste, deve ter mais ou menos 2 semanas, que eu falei sobre isso um pouco, e o título é Homens não são mulheres com defeitos. E eu falava exatamente sobre isso, fazia uma defesa dos homens bons, né, logicamente, e mostrava que se você coloca esse discurso para frente de machismo estrutural, que todo homem é um estuprador em potencial, você acaba misturando os delitos e os estupradores no meio da multidão. Aí aquele que estupra, aquele que comete algum crime, algum assédio contra a mulher, é porque é homem, não tem, é dele, é da natureza. Então, se todo mundo é estuprador em potencial, não vai existir estuprador, não vai existir o erro, a responsabilidade individual daquela pessoa. E então, esse discurso de machismo estrutural, sempre fui rodeada de homens maravilhosos, começando com meu pai. O Adrilho sempre me escuta falar muito do meu pai. Sim. Meu pai, 3 mulheres em casa, eu, minha irmã e minha mãe,
e sempre foi o maior incentivador da gente para ir trabalhar, conseguir o que a gente sempre sonhou, sempre foi aquele que empurrou, vai conquistar, estou aqui do seu lado. Então, assim, companheirismo, responsabilidade, proteção. O problema é que hoje em dia, com o politicamente correto, as pessoas colocam machismo e masculinidade no mesmo balaio. E uma sociedade sem masculinidade, uma boa masculinidade, com carinho, proteção, companheirismo, é uma sociedade de geleia, é uma sociedade mole. E não adianta querer equiparar mulheres com homens, nós não somos como homens e homens não são como mulheres. Nós temos o nosso valor, nós complementamos os homens nos complementam, e foi assim que a gente fez uma sociedade mais forte, celebrando as diferenças e assim, nas diferenças, a gente colocando a força maior para fora. Você colocar masculinidade com machismo no mesmo balaio é uma desonestidade intelectual muito grande. Então, mas aí que tá. Aí que eu gostaria de chegar. Porque o que acontece? Esses caras querem o quê? Eles querem poder, eles querem o nosso voto. Você acha que os caras dessa New Left estão tomando o espaço do nosso querido do Roots, do Rui, do PCO, e eles estão putos com isso porque estão tirando a pauta do PCO. Mas é a mudança de do uma paradigma maneira. da esquerda, Eu quero saber o seguinte: como é que você vê isso aí? Porque o cara tá puto aí com os New Left. Ele falou, pô, isso aí não é nada, pô. Viu, Marinho? Ah, é o patrão empregado. Mas a Eslovênia Calma, é mesmo, Ana né? Paula. Ana Paula. Estão tirando a pauta Arósio. dos canhotos? A New Left? É. A New Left está bem estranha, né? Eu vejo, por exemplo, a New Left aí empurrando pautas nada liberais, até no campo econômico, né? Você aplaudir por um nojinho a Donald Trump, você aplaudir Joe Biden, um cara que vai aumentar impostos, que liberal é esse, né? Um cara que está aí literalmente empurrando todo o benefício de políticas fiscais importantes para os Estados Unidos para debaixo do tapete, só ali na canetada, se ajoelhou para as pautas da esquerda radical americana, né? Então, até aproveito a audiência de vocês. Se vocês escutam falando aí no Brasil, não existe esquerda nos Estados Unidos, existe sim. E está muito parecida com o PSOL aí no Brasil, né? Pautas radicais, politicamente correto dominando, o coletivismo como norte em absolutamente tudo, né? Isso para mim que é o perigo até dessa coisa do machismo, do feminismo, é um pouco do que o Adrilles falou, é a segregação, né? Nós somos uma sociedade onde as diferenças elas são importantes para que o todo se fortifique. A partir do momento que você coloca tudo num balaio, negros aqui, gays ali, mulheres ali, homens ali, você acaba escondendo, segregando e diminuindo a importância individual de cada um e aquele talento individual de cada um. Muito bem, pode falar, Adrilles. Não, eu queria só completar uma Adrilles coisa que é muito engraçada, porque De frente com a essa esquerda Camisa raiz, dos anos 70. aí eu queria até que a Ana Paula comentasse junto comigo, essa esquerda raiz, que é representada tão bem pelo Rui Costa do PCO, não tá nem aí para esse identitarismo, que ela via o mundo exatamente como burgueses e proletariado. Só que chegou um momento que o proletariado começou a receber as benesses do capitalismo, foi enriquecendo, aí deu uma banana para a Revolução Marxista. O que os marxistas fizeram? Escola de Frankfurt, Marcuse, todos aqueles intelectuais franceses e alemães, falaram, não, tem que mudar o paradigma. A gente tem que inculcar na cabeça do operário que a estrutura capitalista é má, e aí criaram as revoluções subjetivas. O que é? Mulheres oprimidas por homens, negros oprimidos por brancos, gays oprimidos por héteros, ou seja, uma série de revoluções subjetivas, aí cria-se aquilo que se chama de marxismo cultural, e essa esquerda identitária emerge. E aí eu queria perguntar exatamente para a Ana, quando que você acha... Mas tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso, porque virou a esquerda hoje é isso. O importante a esquerda é o marxista sucesso. do PCO não existe mais. Pode falar baixo. Não existe mais. O PCO é o seguinte, o PCO é quem bate cartão não vota em patrão. Isso aí. Esse é o princípio de tudo. Exatamente. É os pobres e os ricos.
Mas Calma lá. Vai lá. Aí o que acontece? Os caras estão tomando do nosso querido PCO pauta. É porque os pobres querem ficar ricos, os pobres querem Vou capital. perguntar para Ana Paula. Eu quero saber o futuro. Não, eu queria só saber. Eu não quero teoria. Eu queria perguntar do passado. Você acha que os caras vão ganhar esse jogo? Já ganharam aí. Já ganharam aí. Para onde nós vamos, Ana Paula? O problema, Emílio, que eu vejo, eu não sei se eles vão ganhar o jogo. Eu, assim, que estudo há muitos anos a história americana, eu parto do princípio que, apesar dos tempos serem um pouco obscuros, digamos assim, a América sempre reage de alguma forma. Você vê através da história, a América sempre reage. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, e ela reage, mas ela não reage só para proteger, e acaba protegendo não só os pilares democráticos americanos, mas do Ocidente de uma forma, a liberdade no Ocidente de uma forma geral. O que eu acho, o alerta que eu faço é que o problema é que quando você mostra isso, tudo que a gente vem mostrando que vocês fazem nos pingos, nos textos, nas lives, nas resenhas, né, que todo mundo que a gente traz, o bom debate, vamos ouvir os dois lados, vamos trazer o debate de ideias. Essa New Left, as ideias não colam, então elas precisam atacar o mensageiro o tempo todo, demonizar o mensageiro, aquela série de coisas que a gente sabe, racista, homofóbica, eletricista, taxista, aquelas coisas todas. E aí o que acontece? Muita gente, porque o impacto é muito grande, essa turba é barulhenta e violenta, muita gente acaba caindo na espiral do silêncio. E é exatamente esse o jogo dessa New Left, é você colocar ali o interlocutor dissidente na espiral do silêncio para que a gente não continue colocando as ideias de liberdade para frente. Eu confesso que eu estou muito assustada com tudo que está acontecendo até aqui nos Estados Unidos em relação ao caos que é instaurado de uma maneira proposital, para que as pessoas elas deleguem ao Estado a decisão de tudo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo essa semana que circulou aí, de um rapaz, eu acho que era no Canadá, se eu não me engano, sabe aqueles rolinhos de roupa, né, para tirar pelinhos de roupa, né, que é um adesivo? Sim. Ele estava com aquele rolinho e ele falou, vem aqui. E ele parou na frente de uma loja e ele estava de máscara e ele pedia para as pessoas abrirem os braços antes de entrar, porque ele tinha que passar o rolinho. E as pessoas abrindo o braço, sem questionar o que era aquilo. Sim. Ele abria o braço, ele passava o rolinho. Então, assim, é muito perigoso como o mundo entrou num estado de transe, né? Pânico. É um pânico proposital para que exatamente a gente não questione. Hoje o maior crime é o quê? É questionar, é indagar o Estado, mas por quê? Não apenas em relação à pandemia, mas em relação a tudo. Mas por que não pode? Por que pode homens biológicos no esporte feminino? Transfóbica. Você não pode questionar nem a biologia humana. E essa turba, ela é violenta, ela é barulhenta, e o maior perigo é você exatamente entregar e cair nessa espiral do silêncio que eles tanto querem. Muito bem. Mas pois não, o Marinho, lógico. Para você sim, Marinho. Obrigado. Marinho, não estamos em dúvida se ele estava no karaokê ontem. Tava na festa. É tanta notícia que parece que... Ele que falou. Tava correndo na praia do Rio de Janeiro. Sem máscara. Rio de Janeiro sem Vai máscara. lá, pode fazer a pergunta, Sem Marinho. máscara, Vamos lá. aglomeração. O mesmo tênis, né? Ô, Ana Paula, minha querida, deixa eu te fazer uma questão aqui. Mais uma situação de um peso, duas medidas. Governador Andrew Cuomo, de Nova York, durante o início da pandemia, sendo erguido pela grande mídia como talvez o maior antípoda ao Donald Trump, um exemplo de sobriedade, de responsabilidade, e com o passar do tempo, o tempo é o senhor da razão e revela de fato quem são as pessoas.
e teve toda aquela crise, não só dele ter inserido pacientes em asilos, que acabou contaminando todos os velhinhos que vieram a óbito, mas recentemente tem uma grande escalada de denúncias de mulheres contra ele, de supostos atos de assédio sexual. E ainda assim um silêncio sepulcral pela grande mídia, tentando passar pano, abafar e tentar contornar e tentar mitigar o dano à imagem dele. Você acha que isso é mais um exemplo flagrante do famoso famigerado, né? Um peso e duas medidas? Fala bonito. Mas com certeza. E tanto é que você vê que isso acaba sendo uma extensão do próprio movimento Me Too, né? O movimento Me Too aqui, que começou com as atrizes de Hollywood. E qual era a regra número 1 do movimento Me Too? Acredite numa mulher. Não importa o que ela diga, acredite numa mulher. Por que isso é perigoso? Porque da mesma maneira que você fala que todo homem é um estuprador em potencial, e aí você coloca todos os homens no balaio, se você fala que todo mundo que você não gosta é nazista, acaba que ninguém é nazista. A mesma coisa acontece quando você fala acredite numa mulher, porque a partir do momento, e a gente sabe que há muitos depoimentos de mulheres que depois confessaram, não, eu menti, não fui estuprada. O que isso prejudica? Prejudica as reais vítimas de estupro, as reais vítimas de assédio sexual, porque hoje o próprio movimento Me Too, ele caiu em descrédito. Assim que o movimento aí nasceu e tocou e fez o barulho, começaram a aparecer exatamente o quê? As histórias das mulheres que defendiam o Me Too, mas que tinham casos com esses produtores endinheirados, ou seja, demoraram 20 anos para levantar do sofá dos endinheirados, né? Ganharam uma fortuna, ficaram milionárias e aí foram abraçar o politicamente correto. Enquanto mulheres que denunciavam esses produtores milionários e que não conseguiram seguir na carreira exatamente porque denunciaram quando tinham que denunciar, essas sim não foram abraçadas. Então, ele mostra exatamente o retrato que é a ala hoje da esquerda americana. É um peso, duas medidas. Vamos esconder os nossos aqui, enquanto você vê um julgamento, não é julgamento, quando o Brett Kavanaugh foi ser sabatinado. A sabatina do Brett Kavanaugh para a Suprema Corte, ele foi destruído, né? Uma mulher que, assim, a Ford, uma mulher que falou que foi estuprada por ele há 35 anos, e que não lembrava muito, eu estava bêbada, não sei se era ele, e as pessoas dando assim, nem a família dela apoiou o que ela estava falando, nem amigos dela, ninguém quis confirmar a história dela, e o Brett Kavanaugh teve a vida aí virada, né, do avesso. Agora, o que eles não esperavam é que o Brett Kavanaugh, eu não sei se você sabe, Emílio, mas o cara... ele mantinha um diário desde quando ele tinha 15 anos de idade, todos os dias da vida dele. E aí aquilo acabou por ser exposto, né? Tudo que ela falou, onde ele estava, ele não estava. Mas é assim, Marinho, é um peso, duas medidas. Um lado hoje, infelizmente, pode tudo. E se você pudesse prever aqui, jogo rápido, se você pudesse prever, diante da escalada das denúncias, você acha que ele pode realmente sofrer um impeachment ou ser forçado a renunciar em Nova York ou vai dar em pizza? Eu não sei se vai dar em pizza, porque o que eu acho é que podem usar essa história do assédio sexual igual o Al Capone, né? Usaram o fisco, usaram os impostos ali para pegar por outros crimes. Eu acho que há uma possibilidade dessa história toda do assédio sexual ser usada para ele ou renunciar ou passar o impeachment, já que o impeachment Mas agora... as denúncias são muito inócuas, né, Ana Paula? Ele passou a mão das costas de uma mulher, no braço de uma mulher. Você acha que chega a um processo de impeachment
por essa razão ou por a questão de... Aí sim que é um crime terrível, de colocar pessoas infectadas em asilos. Quais das duas são mais complicadas? E ele é bonitão, né? Mas você já viu as denúncias de ele é bonitão, bonitão, italianão. Pedir um beijo, italianão, chega a ser bonitão. patético. É igual o Me Too, que a Ana Paula falou. Dustin Hoffman passou a mão no meu joelho em 1982. São patéticas. É complicado. Tem um detalhe também, assim, muito bizarro sobre essa história da pandemia, né? Que uma assessora dele já confessou que eles esconderam, eles modificaram os números de mortes, né, no meio da pandemia para esconder do Departamento de Justiça. Ele ganhou um Emmy com um livro que ele escreveu em outubro, que o livro se chama Liderança na Pandemia. Inacreditável. Mas ele fez uma propaganda boa. Na época lá, no ano passado, tal, entrava uma trilha com a imagem de Nova York, ele narrando. Ele fez a campanha boa. Muito bem, eu vou ter que encerrar esse papo maravilhoso. Queria dar um abraço pra ela. Você sabe que o que a gente está perdido também é SOMS também. SOMS também é um inferno. Porque a gente tem perguntas, né? Eu, por exemplo, sou burro. Eu sou bem burro. Eu passei assim, raspando em tudo. Tirou 6. Por exemplo, você pega lá, né? Você pega lá Covid. O Sam é o nosso homem dos números. Mas tem uma pergunta que ninguém me responde. Eu já perguntei para médico. Você pega o Brasil, né? Eu posso tentar. Tudo bem, Não, você vai tentar, você vai dar orelhada. Você tem que perguntar. Rivelino. Porque a gente aqui é tudo burro. E o público tem que saber que a gente é corneteiro. O verdadeiro sábio é o que toma consciência da ignorância. Calma, a Ana Paula, ela entende de política americana. Sim. Tanto é que ela dá o curso, que ela estudou. Total. Que tem lá os Hamilton, lá os George, os Washington, sabe tudo. Poeta da Por exemplo, aqui eu não consigo entender e ninguém me responde. O Brasil, nós tivemos 11 milhões de casos de Covid. Desses 11 milhões, 254 mil faleceram, que é o número que eu tenho aqui. 60. É 60? É, quase então, 60. 254 mil, tralá, deve 260. Só que nós temos 9.757.178 recuperados. Sim. Como esses caras se recuperaram? O que eles fizeram? Não morreram. Pera, calma. Não morreram. Mas qual foi o tratamento desses 9 milhões? O que os médicos fizeram com esses caras quando o cara chegava no hospital? O que eles fizeram com esses... O médico, Sim, o cara que tá no hospital lá. Você chega a ter o cara... O que eles fizeram com esses 9 milhões 700? Como é que foi isso? Fala pra mim, Sammy. É muito difícil em ciência saber, porque às vezes a recuperação, a gente tem um efeito que chama correlação espúria. Eu quero saber como é que foi. Borboleta. Cada um fez de um jeito, Então, fizeram alguma coisa. Isso nunca foi falado. Ninguém fala isso. Teve gente que quando dava entrada... física do próprio indivíduo. Você sabe isso? Teve gente que dava entrada no hospital, era notificado como Covid e não tinha. Então tem muitos fatores disso aí também. Mas, Emílio, é por isso que eu acho que dentro dessa pandemia histórica, eu acho de uma ignorância tão grande a gente politizar ou a vacina, ou a hidroxicloroquina, ou a ivermectina, ou abre tudo, ou fecha tudo. Dentro dessa pandemia histórica, a gente tem que atacar tudo. A gente precisa de vacina, a gente precisa de tratamento precoce, a gente precisa de hospital, de leito, de economia. A gente precisa de menos lockdown, mas a gente precisa segregar as pessoas com comorbidade e nos grupos de vulneráveis. A gente precisa de tudo. A gente tem que parar com essa dicotomia ignorante de que ou é isso ou é aquilo, porque é uma pandemia global, histórica. O que funciona para uns... A gente vê aqui dentro dos Estados Unidos, são 50 estados que tiveram absoluta autonomia, né, até por causa do federalismo americano, de tocar a pandemia de um jeito. Uns estados abriram, outros fecharam. Algumas coisas funcionaram aqui, outras ali. A diferença de região, de clima, de espaçamento, né? Aqui em Los Angeles, né, é tudo muito espaçado, as pessoas moram em casas. Em Nova York é todo mundo em cima de todo mundo. Então a gente tem que combater, para mim, hoje, a ignorância da dicotomia. Se você falou hidroxicloroquina, você é trampista bolsonarista. Se você falou vacina, você é não sei o quê. A gente precisa de tudo, de absolutamente todos os frontes. A gente não pode
colocar uma pandemia tão séria na linha de uma dicotomia tão ignorante e cega. Muito bem. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação nesse Dia das Mulheres. Você sempre linda, sempre muito legal. É verdade. Atender a gente às 6 da manhã lá em LA. Obrigado aí pela sua participação. E ela tá no Pingo dos Is às 6 da tarde para todo o Brasil. Obrigado, viu, Ana Paula? Você que é uma mulher holística. De folga. Está de folga? Dos pingos. Eu tô de folga. Estou de folga dos Pingos e aproveitar a sua audiência aí também. Também estou de folga da Revista Oeste 2 semanas que eu tenho uns compromissos, uns deadlines com o meu livro que eu tenho que correr. Então, daqui a 10 dias, 2 semanas, eu volto para a Oeste e para os Pingos. Eu tenho que entregar 4 capítulos do meu livro. Reagan. E já eu estou de volta. Obrigado. Do Reagan, isso. É isso. Well, thank you.